Abra sua Bíblia no Salmo 23. E nós vamos agora fazer essa leitura e estudar um pouquinho desse salmo. Não tenho nada para projetar não, tá, queridos da mídia? Tá bom? Vamos lá. Cuidado, tá, irmãos, para a gente não ficar muito espremido aí, tá? Vamos manter sempre o distanciamento aí, vamos ficar atentos, tá? Leiamos então. O Senhor é o meu pastor. Dá uma pausa, querido, desculpa. Só esclarecimento aqui. Eu estou usando a NVI, tá? Para facilitar aí. É proposital. Tem como mudar aí? Ah, opa, arrebentou. Tá bom? Eu vou usar a NVI de propósito aí. Obrigado, pessoal da mídia aí. Vamos ler então. Eu leio, os irmãos acompanham. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, essa é a Tua palavra lida nessa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, falar conosco. Que Teu Santo Espírito possa produzir fruto nos nossos corações. Que toda distração, falta de atenção, seja repreendido no nome de Jesus. E que nosso coração e nossa mente estejam voltados e focados, única e exclusivamente agora, para absorver a verdade eterna que provém da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, gente? Salmo conhecido, né? Então, se é conhecido, não precisa pregar, né? Podemos ir embora, então? Vamos cantar e vamos embora? Não, tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente lembrar. O problema de textos conhecidos não é no texto, é em você, porque você sempre acha que sabe o texto. O problema de passagens da Bíblia que são conhecidas, o problema não é na passagem, é em você que nunca mais olha de novo para aquela passagem. E quando você menos espera, você está falando coisas que não estão escritas ali. Quer ver uma coisa? Repara bem, principalmente assim, quando a gente fala muito de Gênesis, da criação, e às vezes a gente vai ensinar para criança, e a gente vai contando historinha da Bíblia, e a gente vai tentando falar na linguagem da criança. Quando a gente menos percebe, a gente já não está falando o texto bíblico, a gente não está ensinando aquilo que está no texto. A gente está inventando uma nova história que parece a história da Bíblia. Que a gente vai contando a história assim, ó, vou contar para criança. Vou falar numa linguagem de criança. O problema não é falar na linguagem de criança. Qualquer texto conhecido, o problema é que a gente acha que já sabe o texto e não volta nele. Precisamos voltar aos textos conhecidos. E o Salmo 23, eu não queria aqui polemizar não, tá, querido? Só quero dizer que tem coisas que a gente acha que sabe, que conhece, que decorou, mas quando você volta ao texto, você vê quanta coisa você deixou passar. E o Salmo 23 também tem isso. Outro texto conhecido, eu não vou explicá-lo hoje, mas é o Pai Nosso. O texto do Pai Nosso, todo mundo sabe falar o Pai Nosso de cor, mas será que a gente sabe entendê-lo completamente? Assim como a gente recita ele de cor? Então o Salmo 23 tem um pouco disso. É um salmo de Davi. É um salmo em que Davi não tinha nenhuma, naquele momento em que ele escreve, e é uma música, né? Ele compõe essa música para o Senhor. Ele não está passando nada assim de diferente, de difícil. Ele não está em nenhuma luta específica. Ele está num momento comum, né? De transição da vida dele. E ele então escreve esse salmo, canta esse salmo ao Senhor, e ele aqui reconhece algumas ações de Deus para com ele e para com o povo dele. E é muito interessante que ele começa falando que, então vamos assim, já vou dizer como é que nós vamos textualmente. O que é caminhar textualmente? Nós vamos seguindo o texto, eu não vou dividir em tópicos, eu não vou dividir em pontos,
eu vou palavra por palavra e nós vamos chegar até o verso 6, na última palavra aqui, na minha versão, tradução, é enquanto eu viver, né? Viver. Talvez de vocês aí da minha vida, né? Mas vamos até o final. Então, ele começa com a primeira sentença. A primeira sentença é: o Senhor é o meu pastor. Aí eu pergunto para os adolescentes que são muito atentos a pregações de pastores, tenho certeza disso. Adolescentes, jovens também, que são muito animados, os jovens, né? Então, jovens, eu queria saber de vocês, adolescentes aqui também, o que a gente aprende só com essa sentença? O Senhor é o meu pastor. Pode falar. Eu traduzo para quem estiver na internet. Pode falar agora. Vamos lá, vamos participar. Estou esperando. Não vou brigar com ninguém. Pode falar. Ele nos guia, o Senhor nos guia. Cris falou. Quem mais pode falar alguma coisa que a gente aprende com isso? Nós somos ovelhas. Muito bom. Se ele é o pastor, corretamente, excelente. O que mais que a gente aprende? Sim, ele é o meu pastor, no sentido de que ele é meu líder, ele cuida. Entendi. Oi? Parou? Então tá. É por aí, é isso mesmo. É exatamente isso. É importante frisar que a Bíblia, ela nos compara como ovelhas sendo cuidado pelo pastor, que é Deus. E aí a gente precisa entender o cuidado de um pastor com uma ovelha, na prática, né, aquele bichinho, aquela ovelha, e aquele homem ali cuidando. Para começar, no geral, ninguém tem ovelha de estimação, tá? No contexto geral, né? A ovelha, para aqueles pastores do tempo lá bíblico, inclusive, e até hoje tem, a ovelha ela é um meio de sustento, ali no sentido que você pode extrair a lã da ovelha, e muitas outras coisas que eu não vou entrar no mérito, mas é uma forma de sustento. Você cuida daquele rebanho, daqueles animais, para extrair dali material, matéria-prima, e vender, e assim por diante, você ter o seu sustento. Mas, é claro que há uma relação também de afeição, não é apenas utilitarista, e a Bíblia não nos compara nesse entendimento de sermos fonte de sustento, como ovelhas que são assim. Mas o que a Bíblia tenta dizer e mostrar, assim como o pastor, por mais que ele dependa do sustento ali, mas ele cuida com carinho da sua ovelha, ele é amável com a sua ovelha, e a ovelha, nem sempre ele consegue ser amável, às vezes ele tem que ser mais firme, mais enérgico, mas a ovelha, ao mesmo tempo, é um animal burro mesmo. Se você botar um cachorro no lugar, com certeza funciona melhor. Ele aprende as coisas que você ensina. A ovelha não aprende. Dificilmente ela aprende. Ela sem ninguém guiando ela. E por isso que existem até às vezes cão pastor, né? Porque agora tem na modernidade, aí você tem os cachorros, os animais um pouquinho mais inteligentes, ajudam o homem pastor cuidar da ovelha ali do rebanho. E aí, Benitinho, tudo bem? Vai para lá. Vai para lá. É isso. Ajuda essa ovelhinha aí. Então, o que acontece? Mas a ovelha em si é um animal limitado. Eu falo burro no sentido de que tem dificuldade, né, na sua própria concepção de animal, da sua essência. É um animal que não sabe muito aprender as coisas, aprender os comandos, e precisa ter uma liderança guiando. Então esse é o sentido da comparação. O sentido da comparação não é que nós somos ovelhas bonitinhas, cheias de lã, que dá vontade de apertar. Não é. Nós somos ovelhas burrinhas, que não conseguem fazer nada sozinhos. E que não somos bonitinhos, cheios de lã, nós somos fedorentos, porque estamos cheios de lã, e adquirindo imundícia e sujeira. E precisamos constantemente ser limpos pelo pastor. Esse é o sentido da comparação. E o pastor, que aqui, fica bem claro que é o Senhor, aí nós precisamos entender, o pastor aqui é o Senhor. Se é o Senhor, ele não é um homem comum que pode falhar no cuidado, não, é Deus. Então a ideia é o seguinte: sim, nós somos iguais às ovelhas, limitados, sim, nós somos, mas Deus, ele é um pastor perfeito, que cuida e resolve toda a nossa limitação. Esse é o entendimento dessa primeira sentença. E aí ele extrai uma consequência desse aprendizado, de que Deus é o pastor.
A consequência logo depois, aí na minha versão aqui, por isso eu usei ela, porque ela traduz melhor o hebraico aqui. Eu gosto da versão antiga, para falar mesmo. Mas essa tradução aqui ajuda no hebraico. Ele diz assim: de nada terei falta. A versão antiga diz: nada me faltará. Qual é a diferença e qual é a confusão que acontece aí? Porque nada me faltará, a gente pode utilizar assim: então, meu amigo, não vai faltar nada para você. Se tiver faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada aí. Aí começa igual aqueles amigos de Jó. Está dando errado na tua vida? Está faltando? Vê aí, porque Deus não falha. Nada me faltará, está escrito. Mas está faltando? Ué, como é que é? Deus não falha, então quem falhou foi você. Aí começa a fazer uma teologia maluca, e você começa a se sentir assim agora pecador mais do que precisava. Você tem que se sentir muito pecador, mas não nessa hora. Porque o significado aqui, o entendimento aqui, não é apenas nada me faltará. É muito mais amplo, muito mais transcendente. Acompanha comigo. Eu não vou sentir falta de nada. Entendeu a mudança aí, a jogada, a diferença? Não é nada me faltará. Eu é que não vou sentir falta de nada. Se faltar água, eu não vou ter sede. Se faltar comida, não vou ter fome. Se eu não tiver como comprar roupa, minha roupa não vai rasgar. Entenderam agora? Esse é o sentido do nada me faltará da versão antiga, e que agora foi melhor traduzido: de nada terei falta. Isso aqui só esse versículo já vira um sermão. O Senhor cuida de nós somos como ovelhas que não sabemos fazer nada, Ele não falha, e nós somos totalmente falíveis como as ovelhas, incapazes de caminhar sozinhos, mas nós podemos ficar tranquilos, porque é Ele que é o nosso pastor, não é um homem comum, é Ele, o Senhor, e por isso eu posso ter certeza, eu não vou sentir falta de nada. Poxa vida, eu perdi um ente querido nesses dias de Covid. Eu entendo, é uma dor terrível perder alguém, um ente querido. Essa pessoa faz falta? Faz. Eu perdi um filho, talvez, eu perdi um marido, eu perdi uma esposa, eu perdi uma mãe, eu perdi um pai, eu perdi uma avó, um avô. Nessas horas, o Senhor é o meu avô, é minha avó, é o meu pai, é minha mãe, é meu marido, é meu filho. Porque eu não sinto falta de nada com Ele. Esse é o sentido. Eu tinha um projeto de fazer uma prova, talvez, e eu não passei na prova. Poxa, era a minha expectativa, a minha esperança de tudo dar certo naquela prova. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Você não vai sentir falta de nada. Você não precisa passar numa prova, você precisa do Senhor sendo o pastor da sua vida. É só isso. Só que é muito difícil enxergar, vendo tanta coisa ruim acontecendo aí à nossa volta, não é verdade? Você olha tudo à sua volta dando errado, o mundo no caos, as autoridades não se entendem, o vírus continua avançando, os médicos também não se entendem, uns defendem uma coisa, outros defendem outra, e daqui a pouco uma confusão na igreja, a gente tenta se ajustar, e tem que explicar às vezes coisas que a gente está fazendo, ninguém se entende. O Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada, eu não sinto falta, eu não vou me desesperar. Eu não vou ficar ansioso. Jesus diz para a gente não andar ansioso. Não vou. É uma decisão pautada numa verdade que não muda, que é a palavra. Se você não observa o texto e não entende que esse texto é a verdade, você vai se desesperar. Você vai sentir falta de muita coisa. Mas se você entender que, por exemplo, o povo de Israel no Egito, saindo do Egito, indo para o deserto, peregrinou ali 40 anos naquele deserto, sem necessidade, é por causa do pecado deles. E ainda assim, por causa do pecado deles, peregrinando, Deus cuidou deles com coluna de fogo, com nuvem de dia, com maná, alimento para um dia. Por que alimento para um dia, queridos? Para que a gente aprendesse, eles no caso, e a gente aprendesse com eles, a depender de Deus a cada dia. Jesus lá no Novo Testamento vai dizer, o Senhor cuida de nós, não é para andar ansioso, basta cada dia o quê? O seu mal, basta cada dia o seu alimento. Para que eu vou ajuntar? Para apodrecer? Então naquele tempo o Senhor proveu, mas deixou bem claro que não era para ajuntar, que se ajuntasse ia estragar. Porque não é para confiar no ajuntamento, não é para confiar na fortuna, não é para confiar nas coisas materiais, é para confiar em quem provê. As materiais e as espirituais, as emocionais também.
Aquele exemplo e muitos outros na Escritura mostram isso. Ser cristão é passar por, presta atenção, não apenas provações, mas privações. Ser privado de um monte de coisas. Muitas coisas faltam na vida dos cristãos. Muitas. Mas o cristão não sente falta de nada. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, que é o nosso pastor. Queridos, nunca pensem, vocês aí, nunca pensem que eu não vou, não vai faltar nada. Vai faltar, já está faltando tanta coisa, queridos. Mas o Senhor nos supre de maneira milagrosa, poderosa. O Senhor é a nossa satisfação. Seja o que estiver faltando, querida ovelha de Deus, do verdadeiro pastor, do bom pastor, seja o que estiver faltando, não tenha medo. Você não vai sentir necessidade dessas coisas. Segundo versículo. E ele explica um pouco mais o que significa, talvez, né, não se sentir em falta, não sentir falta de nada. Ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Queridos, ele não está falando aqui que nos leva para cachoeiras, para fazermos um passeio na natureza, como a gente queria fazer na trilha. Isso aqui é uma poesia. Ele está querendo dizer que com o Senhor, onde eu estiver, é como se eu estivesse em verdes pastagens e tranquilidade. Tem pessoas que têm chamado, já entendendo o chamado que Deus tem para a sua vida. Tem pessoas que Deus aqui já chamou para ser até mesmo pastores, diáconos, missionários. Aqui já falou com pessoas aqui que eu conheço, que eu sei. E essas pessoas ficam preocupadas. Talvez aqui algumas dessas pessoas estarão tendo que mudar de lugar, mudar de bairro, de cidade, ou até mesmo de país, por causa desse chamado, para atender no momento certo esse chamado. Não tema. Se o Senhor te mandar para o Afeganistão, para o Iraque, para lugares em que as bombas explodem, vamos dizer assim, prefiro que Ele não te mande. Mas se Ele falar, vai, meu amigo, as verdes pastagens estão lá te esperando. Você está alcançando o que eu estou falando? O melhor lugar do mundo, que é estar na presença de Deus em verdes pastagens, é fazer a vontade de Deus. Se Deus te mandar para um lugar tão terrível como esses que eu exemplifiquei aqui, vá para lá, porque lá vai ser verdes pastagens. Mesmo no meio do tiroteio comendo solto, mesmo no meio da bomba. Não é fácil dizer isso. Eu só estou dizendo porque é o texto. Não é fácil colocar isso em prática. Eu só estou dizendo porque é o texto. E aí ele continua no verso 3, essa condução do Senhor, do bom pastor, me conduzindo para verdes pastagens, ou seja, Ele me leva para lugares em que eu posso ficar tranquilo de forma espiritual, emocional, confiante de que Ele está me suprindo. Aí no verso 3 ele explica um pouco mais: restaura-me o vigor, na minha versão, e guia-me nas veredas da justiça. Presta atenção nisso, por amor do seu nome. Aqui ele exemplifica um pouco mais, ele agora leva um pouco mais para o contexto espiritual, não tão poético, alegórico, mas agora espiritual. Ele vai dizer que o Senhor o ajuda, presta atenção, primeiro restaura as suas forças, refrigera minha alma, em algumas versões aí, né? Aqui, restaura-me o vigor. Ou seja, eu posso estar abatido, eu posso passar por lutas, eu posso estar com dificuldades momentâneas, temporárias, de perceber o cuidado de Deus, desse bom pastor, e de perceber que onde eu estou sempre será verdes pastagens, porque eu estou na presença de Deus. Além disso, Ele vai e me restaura o vigor, corrige, ajusta a minha alma, o meu espírito, para que eu tenha condições de voltar a enxergar espiritualmente aquilo que eu perdi, talvez, não consegui mais enxergar no meio da luta, no meio da provação. Ele me restaura, Ele restaura a minha alma. E Ele também,
porque me restaurou, porque me deu condições de enxergar, inevitavelmente eu vou caminhar por veredas, por direções, por caminhos retos, justos diante de Deus. Ele me dá condições de obedecê-lo. O salmista tinha total convicção, por ser ovelha, ele não tinha condições nenhuma de obedecer a Deus, senão o próprio pastor lá guiando, conduzindo, ajustando ele, ajudando, levando ele por caminhos que com ele são pastagens verdes, e restaurando a sua alma, restaurando o seu ânimo, restaurando a sua visão espiritual, para que ele pudesse aí sim caminhar de forma reta, em direção ao seu pastor, seguindo o seu pastor. E aí, olha que, para mim esse versículo tem uma coisa muito interessante, que é o finalzinho, e ele faz tudo isso, né? Ele me guia, né? Ele me faz repousar em verdes pastagens, me conduz a águas tranquilas, na sua presença, ele me restaura a alma, o vigor, e ele me guia por caminhos retos, ou seja, caminhos em que não são perigosos, e que eu também tenho condições de trilhá-los em santidade. Tudo isso, por amor a mim, por amor a você, foi por você. Daqui a pouco a gente canta aqui, ele te amou, inventa a música aqui agora, foi por você, não, foi por amor o nome dele, é o que está escrito aqui. Percebeu a diferença? Ele não faz isso primeiramente por amor a você, sabe por quê? Porque você não é o ator principal dessa história, eu e você não somos os agentes principais. Nós não somos o centro do universo. E o salmista, numa poesia tão singela, que crianças sabem recitar, deixa uma verdade aqui, ensurdecedora. Uma verdade que não nos deixa perder de vista quem nós somos e quem Deus é. É por amor a Ele que Ele faz isso. Mas como Deus pode amar a si mesmo e não ser egoísta? Porque Ele é Deus, porque Ele não é homem. Se a gente tenta fazer as coisas por amor a nós mesmos, nós somos egoístas. Nós não temos condições de nos amar e nem amar ninguém também, a não ser se o próprio Deus fizer isso por nós, nos capacitar para isso. Mas Ele faz tudo isso prioritariamente por amor ao nome dEle. E me faz lembrar, no Novo Testamento, em Efésios, sempre cito esse versículo, ele é muito bom, ele é a resposta para todas as perguntas. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas? Tem. Esse versículo é o Efésios 1, verso 9 e 10, se eu não me engano. Lá, Paulo, discorrendo um texto muito lindo, muito belo, mas ali nesses dois versículos ele diz assim, lá, está escrito na tela, e nos revelou o mistério, quem revelou? O Pai, o pastor que Davi falou aqui. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, a sua boa vontade, que Ele estabeleceu em Cristo. E aí o mistério está aí, agora, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Querido, palavras complicadas, muitas ideias, bem difíceis de entender. Eu vou resumir aqui para os adolescentes não voarem. Os adolescentes aqui, meu amigo, nem sei, depois eu vou falar um pouquinho de matemática com vocês, vocês conseguem fazer algumas contas de matemática aí. Exercitar mentes também, tá? Gente, o que ele revelou aqui? O que o Pai revelou aqui? Revelou que o propósito do plano dele, que ele está executando no universo, desde a criação e até Apocalipse, o propósito é que tudo aponte, convirja, gire em torno de Cristo. Cristo é o centro do universo. Ele queria revelar o seu amor através de Cristo, o seu Filho. Então, queridos, quando o salmista, muito tempo antes de Paulo nascer, Jesus ainda não tinha encarnado, ou seja, nascido. Jesus ainda não tinha o nome Jesus, era o Filho, eternamente. Mas não tinha nascido com o DNA de Maria. Muito tempo atrás, Davi tinha noção de que ele não era o centro do universo. E o centro do universo era o próprio Deus, que agora ele revela agora em Efésios, isso aí, tudo gira em torno de Cristo, que é o bom pastor. Jesus se apresenta no Novo Testamento, eu sou o bom pastor. As ovelhas conhecem a voz do pastor, ele vai dizer. Queridos, guarda isso.
Não há desculpa na Escritura, em qualquer lugar, do Velho Testamento ao Novo. A história nunca vai dizer respeito, em primeiro lugar, sobre você. Foi por você. Não foi, não. Foi por amor ao nome dele. Ah, mas por amor ao nome dele, ele escolheu você. Ele amou você. Por amor ao nome dele, pelos méritos dele, por quem ele é, porque ele que é o bom da história, ele amou pessoas como você e eu, que éramos inimigos de Deus, éramos errantes, caminhavam não em caminhos retos de justiça, mas caminhos tortos, perigosos, contrários a Deus. Ele resolveu nos amar. Ele não viu nada de bom na gente, ele só viu ovelhas que precisavam de direção, de condução. E ele queria revelar quem ele é para o universo, não só para você, mas para toda a criação dele. Para os seres celestiais que estão a cada dia aprendendo e conhecendo sobre ele. E o texto de Hebreus vai dizer que os anjos veem e aprendem. Os anjos veem a obra de Deus em nossa vida como igreja e aprendem sobre Deus. É isso que o salmista aqui estava bem tranquilo de entender. Então, quando você for recitar esse versículo, não se esqueça. Por amor ao seu nome, o nome dele. Ah, mas ele não me ama? Ama, porque Deus amou o mundo. Mas porque primeiro ele amou o nome dele. Que o mérito está no nome dele, não em qualquer coisa que a humanidade possa fazer. E aí o verso 4, mesmo, aí tem a versão antiga, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, beleza, aí eu vou nessa outra versão, mesmo que quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Primeiro, antes de continuar, eu vou falar só isso aqui, o salmista, entendendo quem Deus é até aqui, como pastor que cuida dele, que é perfeito, que faz ele andar em caminhos retos, que é justo, que ama o próprio nome e aí por isso nos ama, o salmista, ele resolve tomar uma decisão. Aqui é uma decisão do salmista, é uma declaração de confiança. Não é uma declaração de, como outras passagens de outros salmos, Senhor, venha ao meu auxílio, socorre-me, Senhor, venha me ajudar, né? Alguma coisa nesse sentido, não é. Aqui é uma declaração, eu sei quem Deus é e o que Ele tem feito na minha vida. E o que Ele tem feito na história da humanidade e na história da criação. Como eu sei, eu tomo uma decisão. Mesmo que eu ande, ou ainda que eu andasse, mesmo quando eu andar por um vale da sombra da morte, de trevas, de escuridão e de morte, a minha decisão é, eu não temerei mal algum. Eu pergunto para vocês, adolescentes, jovens aqui, me ajuda, fala comigo. Essa pandemia aí, em muitos aspectos parece um vale de sombra da morte, sim ou não? Parece. Estamos andando, não estamos? No meio desse vale da sombra da morte. Qual é a sua decisão? Pode falar, se quiser falar, pode falar. Qual é a sua decisão? Você tem temido o vale? Ou você consegue ser como o salmista? Que declara, mesmo que eu andasse, ainda que eu possa andar, porque ele não estava andando naquele momento. É uma promessa e um compromisso, não temerei. Você consegue se comprometer com Deus? Você consegue se comprometer com Deus hoje? Mesmo que eu tenha que andar num vale como esse ou pior, eu não vou temer. Consegue? Porque Ele é o pastor que cuida de você, que te leva a pastagens verdejantes e coisas do tipo que a gente já viu aqui. E que você não sente falta de nada. Mesmo que eu perca a saúde, olha o que eu falei agora, mesmo que eu perca a saúde, como muitos homens de Deus perderam a saúde na escritura e depois dos tempos bíblicos, será que você consegue viver como uma pessoa que não sente falta de nada e não teme nada? Ou será que você se desespera? Pode falar, vai falar não? Tá bom, não tem problema não, tranquilo, a gente vai conversando aí, tá? E aí ele explica, né? Eu não vou temer mal algum, porque eu sei tudo que eu já falei antes, e vou completar aqui, porque tu estás comigo. Só essa certeza. O que significa? Fala para mim. O que significa
essa certeza de um crente fala assim, Deus está comigo, o que que significa? Quais são as consequências? O que que muda na sua vida se você falar isso? Fala aí agora, fala aí, quem vai falar? O que que muda? Saber que Deus está com você, falaram, tudo, muda tudo, então ele resumiu, mas assim, dá exemplos, o que que muda? Se sente seguro, o que mais? Confiança, e aí, consegue pegar o ônibus depois dessa? Consegue entrar no ônibus lotado depois dessa? Se tiver que ser, né? Se não puder, né? Se não puder, não tem como. Mas tiver que ir, né? Fazer o quê, né? Consegue decidir casar? Ai, peguei pesado agora no Pedrinho. Consegue resolver logo em casar? Não precisa ser amanhã, não. Mas consegue crer? Aline também, Carol ali, que estão namorando também, né? Cadê Bruno? Bruno não está aí, não. Não, a Aline namora com o Bruno, só deixar claro, o pessoal que não é crente confunde, né? Quem não é crente confunde, quem é crente não tem dúvida. A Aline namora com o Bruno, tá? E Carol namora com o Júlio, tá bom, queridos? Né? O pessoal tá rindo. E aí, o que mais que muda? É você dizer que Deus está com você. Tem gente que fala, né? Tem gente que não é crente e fala, Deus está comigo. Muda alguma coisa na vida dele, ele fala isso? Provavelmente não. Mas você que é crente, que de fato sabe o que significa Deus estar com você, o que que muda? Quando você fala isso? Seu modo de agir? Com certeza, você sabe que Ele está com você, te capacitando, te conduzindo. Pastor, não consigo obedecer. Claro, você está esquecendo que Deus está com você. Se você lembrar que Deus está com você, você vai conseguir obedecer. E se você buscar na fonte que capacita, você vai conseguir caminhar nos caminhos retos. Não é verdade? O que mais? Mais alto. Paz. Paz que a gente pode lembrar do Novo Testamento, que significa paz que excede todo entendimento. As pessoas vão olhar, por que você está tranquilo? Porque você é lerdo e fica calmo até quando não precisa? Não, você está tranquilo porque de fato você confia em Deus. E Deus está fazendo as coisas. É isso que muda, não é verdade? Vamos lá. E aí ele continua explicando. A tua vara e o teu cajado me protege. O significado aqui de vara e cajado é muito interessante. Se você lembrar na figura do pastor, ele tem, antigo principalmente, ele tem um cajado, né, um pedaço de pau, que tem um gancho e tem uma ponta que eu digo assim, não é curvo, não é nada, é reto. Então a parte de baixo, ele geralmente segura assim, a parte de cima faz uma curva com um gancho, e a parte de baixo fica reto, normal, igual um pedaço de pau. E a vara é essa parte reta. Ele fala de vara, a vara é a parte reta. E o cajado é a parte curva. Entenderam a ideia? E aí a tua vara e o teu cajado aqui, ele diz, me protegem. Na versão antiga fala, me consolam. Na verdade, a vara e o cajado do Senhor, na verdade, se você pensar como o pastor usa isso, é uma ferramenta para guiar a ovelha, para cuidar da ovelha, é uma ferramenta. E essa ferramenta, por que tem esse gancho? Para a ovelha, quando fugir do caminho, ele puxar de volta. Esse é o sentido. E por que ele usa a vara? Para quando a ovelha for muito rebelde, ele pá nela. Tá nela. E às vezes, não vou fazer teologia com a experiência dos pastores reais. Eu vou fazer teologia com o texto. Mas só para você ficar atento. Às vezes um pastor desses de ovelha mesmo, ele inclusive precisa às vezes de uma ovelha muito rebelde, muito difícil de lidar, ele precisa às vezes machucar o joelhinho da ovelha, para ela ficar manca e não fugir muito. E aí aos pouquinhos ele cuida dela de novo, para ela poder andar direito. Existe essa prática, eu não sei se ainda, do ponto de vista moderno, ainda é assim, mas no passado tinha isso. Eu não sei se todas essas práticas dos pastores de ovelhas, Davi estava pensando nelas, mas me parecem semelhantes ao nosso comportamento, e como Deus às vezes trata conosco. Deus cuida da gente ao ponto de não nos deixar fugir, Ele nos mantém próximos dEle, não é verdade? Tanto que nós oramos e clamamos, Senhor, não nos deixe fugir, não nos deixe sair da Tua presença, e a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, né, quem poderá nos separar do amor de Deus? Nós temos essa certeza que Deus nos mantém próximos a Ele. Da mesma forma que Hebreus vai nos lembrar que Deus ama, né? Deus é um pai que cuida de nós e Ele é um pai que nos disciplina. E um pai que ama, disciplina. Toda a disciplina de Deus é baseada no amor. O pai que corrige, o pai que dá uma lambada, o pai que, no sentido
espiritual aqui que a gente está vendo. O pai que está ali, ó, o pai espiritual, que é o pastor, que está corrigindo a sua ovelha. Às vezes ele permite um mal acontecer na sua vida. Os adolescentes estão estudando Jó na EBD, estão aprendendo sobre isso, o que é o mal ser permitido acontecer na vida de um crente. E isso ensinar o crente, disciplinar o crente. Às vezes o crente merece, às vezes ele não merece não. Nesse sentido, ele não fez nada de errado ali, aparentemente, para merecer aquilo. Mas Deus ainda assim usa até o mal para corrigir, para ensinar a sua ovelha, para ajudar a sua ovelha a ser mais parecida com o caráter dele, que é o pastor perfeito. Então, quando o salmista fala de vara e cajado aqui, ele tem a consciência, a certeza de que eu não vou temer o vale da sombra da morte, decisão que ele tomou, porque Deus está comigo assim, ó, me puxando no cajado, me dando uma lambada quando eu for rebelde. É desse jeito. Você percebe que o salmista, ele nunca bate no peito e se acha bonzão. Ele sempre se acha ruim, incapaz de prosseguir sozinho. E isso é o entendimento correto de um ser humano que entende quem é Deus. E porque é incapaz, mas ele nunca desiste. Você vê que o salmista não desiste. Tem algum versículo do Salmo, Salmo 150, ó gente, tem 150 salmos. 150 salmos. Me acha um versículo que o salmista vai dizer que desistiu. Não tem. Mas ele tem certeza que ele é péssimo, que ele é ruim, que ele não tem condições sozinho. E ele tem certeza que tudo que ele consegue fazer e cumprir e exercer e prosperar é porque Deus faz. É isso que a gente precisa entender. Adolescente, é muito bonito a gente todo dia num culto levantar a mão, chorar, sair lágrima, meleca aqui na frente. Aí volta para casa e continua fazendo tudo errado. Não houve mudança, não houve nada. O jovem também chora, sai meleca. Tem gente que casa e continua tendo problema, normal. A vida é assim. Por quê? Porque está certo? Não, está errado. Mas essa é a natureza do ser humano. Isso é que é ser ovelha. Ovelha que não vale nada, ovelha mesmo, burra, incapaz, que não tem condições de fazer as coisas sozinho. Nós precisamos nos entender como ovelha, não daquele jeito, aquela ovelha linda, de pelúcia, que você dá um abracinho, que bonitinho. Às vezes a gente desenha para as crianças, né, no culto infantil, que ovelhinha de Jesus. Não, ovelha fedida, burra, que não aprende a fazer as coisas, que precisa de cuidado, que precisa que o pastor cuide. É assim que a gente tem que entender quem nós somos, para que possamos também entender e perceber o cuidado de Deus. Já percebeu o quanto você caminhou, avançou na vida? Repara só, será que você conseguiria avançar na vida se não fosse Deus? O pouco, sei lá, que você avançou, seja lá o que foi que você entende que é um avanço na sua vida, mas tenha certeza disso, não foi porque você é bom, foi porque é Deus que te guiou. E o quanto você não avança, porque você não deposita confiança nele. Não temerei mal algum, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí o verso 5, caminhando para o final, ele diz assim, ele sabe, veja bem, não é um imperativo. O pessoal que estuda português aí, no ensino médio e do ensino fundamental, sabe o que é um imperativo, né? Imperativo é uma ordem, não é isso? É uma ordem mandando fazer algo, né? Sim ou não? Aqui não é um imperativo. Aqui é uma constatação do hábito que Deus tem de fazer determinada coisa. Qual é o hábito que Deus tem de fazer para as suas ovelhas? Aqui, no verso 5. O hábito que Deus tem de fazer é que Ele prepara um banquete para mim, ovelha. Ele me alimenta. Gente, isso aqui não é aquela história da música, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, e você no palco e não sei o quê, não tem nada disso. Não é isso, não é isso. Né? A pessoa, estou aqui no banquete que Deus preparou para mim, está todo mundo ali chupando o dedo. Não é isso que está falando aqui. Não é isso, tá? E esses pensamentos são pecaminosos. Tu vê como é que a gente é ovelha burrinha mesmo? A gente pensa assim, rapidamente, pega um texto e começa a pensar assim. O que ele está falando aqui? Que o Senhor me sustenta ao nível de um banquete. E esse banquete, queridos, ele é preparado para quem depende de Deus.
Mais uma vez, é claro aqui que Deus nos sustenta espiritualmente, emocionalmente, transborda. Esse sustento dele transborda. Se eu não tenho paz na minha casa, ele me pacifica antes de eu encontrar a verdadeira paz, que eu ainda preciso encontrar dentro do meu lar. Mas eu já estou em paz com o Senhor. Ele transborda sustento na minha vida. Isso que é o banquete. Claro que eventualmente pode ter comida aí sobrando também. Ele também permite momentos de fartura que possam sobrar comida. Mas ele também prepara um banquete quando falta comida. Ele também prepara o banquete quando falta. E esse banquete, ele é testemunho, queridos. Veja, é diferente de jogar na cara das pessoas. Eu estou aqui no bem bom, e quem não acreditou, agora olha onde que Deus me botou. Não é isso. Nunca será isso. Eu estou aqui na prova, mas eu estou transbordando de sustento de Deus. E isso é testemunho na presença dos meus inimigos, não só porque são meus inimigos. Se você for para os outros salmos, o salmista vai deixar claro que quem ele afirma lá como inimigos dele, na verdade, antes de serem inimigos dele, são inimigos de Deus, porque o odeiam, porque na verdade odeiam a Deus. Odeiam o salmista, querem o mal do salmista, porque o salmista é a ovelha cuidada por Deus. Então, quando há esse banquete espiritual que transborda na vida da ovelha, do crente, sendo cuidado, que nada, ele não sente falta de nada, ele não teme nada, apesar do vale da sombra da morte, e a vara e o cajado ali cuidando dele, isso significa testemunho. Testemunho. A igreja aberta hoje aqui, culto jovem, pessoas sérias aqui buscando ao Senhor, isso é testemunho para os inimigos de Deus, que são nossos inimigos espirituais, mas também são alvo da nossa pregação do Evangelho. É isso aqui. Não é para ficar batendo no peito, Deus me botou. Não. Eu posso estar passando a maior privação ou provação. Eu estou num banquete preparado. E o Senhor está me sustentando. E eu estou testemunhando. Na medida que o Senhor permite aquela privação, é testemunho. E quando eu estiver naquela bonança, que até o ímpio sabe que é uma bonança, na fartura que seja, eu também tenho que vigiar, para eu não me sentir arrogante, me sentir cheio de mim aqui, e agora eu estou no bem bom. Não, também tem que estar no bem bom, mas comedido, controlado, porque tudo vem de Deus, é o Senhor que me sustenta, e isso também é testemunho na presença dos inimigos de Deus. Pregação do Evangelho, aqueles que não conhecem a Deus. E aí, ele vai dizer assim, tu me honras, na minha versão aqui, você tem aí, de uma outra forma, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Aqui, ele reconhece, presta atenção nisso, aqui, ele reconhece que há momentos na vida que o crente também é honrado diante de Deus. Ele é honrado na presença de pessoas ímpias também. Ele reconhece que qualquer bonança que ele possa passar, é o Senhor que proporciona na vida dele em momentos específicos, também para testemunho. É isso que ele está falando aqui. O meu cálice de alegria transborda. O meu cálice transborda nisso tudo na presença dos inimigos. Na presença como testemunho para aqueles que não confiam em Deus. Então até aqui, resumindo, simples assim. A primeira frase é o resumo de tudo. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aí o verso 4, a sua decisão. Se eu tiver que passar pelo vale mais sombrio de morte que tiver que passar, a minha decisão por causa desse cuidado todo, eu não temo mal algum. E ele continua explicando um pouco mais desse cuidado. E aí vem o final, o verso 6. Ele termina assim. Eu não tenho dúvidas. É como se ele estivesse dizendo, eu não tenho dúvidas. Eu sei, certamente, na versão antiga, a bondade e a misericórdia, aqui traduzido bondade e fidelidade, me seguirão ou me acompanharão todos os dias da minha vida terrena. Ele está falando da vida terrena. Ele está falando da vida aqui, no momento em que ainda não estamos no paraíso. Eu tenho certeza que essa fidelidade, essa bondade, essa misericórdia de Deus, elas vão me acompanhar. Por isso que eu não temo, por isso que eu já tomei a decisão de não temer, confiar no Senhor. E na versão antiga vai dizer, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aqui ele traduz melhor, para a gente entender, porque tem gente que pensa que habitarei na glória, no céu. Não.
aqui ele tem certeza que a bondade do Senhor o acompanha e ele tem o compromisso, sabendo que a bondade e a misericórdia do Senhor acompanham, ele tem o compromisso de não ficar em casa na pandemia e estar na casa do Senhor por muitos dias, por longos dias, ou como ele disse aqui na minha versão, enquanto eu viver. Tem muita gente criticando, muita gente que morreu, porque foi imprudente. Talvez a maioria tenha sido mesmo, provavelmente. Oh, meu Deus, meu Google aqui falou, encontrou nada, fica quietinho. Tem muita gente criticando. Tem críticas que são reais, verdadeiras. Houve realmente uma certa imprudência dessas pessoas e sofreram com a própria morte de uma doença que é perigosa nesse sentido. Mas há outras coisas que não são imprudência. É simplesmente viver o Evangelho, servir a Deus. Se precisar entregar a sua vida, entregue. Se precisar... Muito bonito a gente fazer culto de missões aqui, igreja perseguida, sabe, Diana? Diana que é da área de missões aí também, né? Aí faz igreja, fala da igreja perseguida, a gente chora, o pessoal está morrendo, não sei o quê, está todo mundo sofrendo lá, vamos ajudar, e de repente nós estamos aqui hoje sendo perseguidos por autoridade, por vírus, por um monte de coisa, e nós estamos preocupados em salvar a nossa vida. Eu não estou dizendo para a gente ser suicida, não estou falando, queridos, longe de mim falar uma coisa dessa, mas nós precisamos entender o que é que o Senhor quer que nós façamos e devemos fazer, mesmo que morramos para fazê-lo. Vocês entenderam? Muito bonito falar, eu me entrego para o Senhor, eu vou para missões para morrer, eu não tenho problema, eu morro do tiro do Afeganistão, não tem problema, mas está morrendo de medo do vírus aqui às vezes. Eu sei que tem que ter cuidado, cuidado é uma coisa, desculpa para não servir ao Senhor é outra coisa. O salmista tinha perigos muito maiores do que o vírus que a gente está enfrentando. Ele era uma pessoa ungida pelo Senhor para ser rei. E foi rei, com certeza foi. E passou muitas perseguições por ser rei. Num período muito difícil. Em que ser rei é ser um alvo. Ter um alvo nas suas costas. E ser um alvo para ser morto a qualquer momento. Ele tinha mais perigo de morrer do que nós. De pegar um vírus aqui e morrer. E esse vírus é perigoso. Muito perigoso. O perigo do Davi era muito maior. E a certeza que ele tinha era que a bondade e a misericórdia do Senhor iriam acompanhá-lo enquanto ele vivesse. Ou seja, ele tinha certeza que a vida dele estava determinada nas mãos de Deus. Ele devia cumprir a vocação e o chamado dele. E a vocação e o chamado dele era obedecer ao Senhor e aqui nesse caso, estar habitando na casa do Senhor. Precisamos ter cuidado, nos afastar, ficar em casa em alguns momentos por causa da pandemia. Mas nós precisamos ter certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanham enquanto vivermos. E precisamos ter um compromisso de que nós habitaremos na casa do Senhor enquanto nós vivermos. É claro que naquele contexto do Velho Testamento, a presença de Deus era expressa a partir de Davi em diante. Na verdade, Davi construiu o templo, terminou o templo em Salomão. Então a visão de presença de Deus era sempre num local, num lugar, Jerusalém, a cidade, o templo depois construído. Mas a presença de Deus hoje é no nosso coração. Mas o fato da presença de Deus ser no nosso coração não é desculpa para vivermos numa igreja espiritual apenas e não numa igreja local. Uma igreja que vive e funciona na internet, mas não funciona no mundo real. Não é desculpa para isso. O Novo Testamento deixa claro, Jesus estabeleceu uma igreja de carne e osso. Uma igreja espiritual, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, ou seja, a igreja vai trabalhar e o inferno vai perder. Mas é uma igreja que trabalha no mundo real. A igreja que impõe mãos sobre os enfermos, eles são curados. A igreja que vai a locais, alimenta os necessitados, que vai a locais e prega o evangelho, e nunca isso será substituído. Não adianta você falar que vai pregar o evangelho pelo Facebook fazendo uma live, isso não vai substituir a ação da igreja presencial, e que reflete no espiritual. Se fosse para ser substituído, isso já teria sido ruído. Já estamos 2000 anos de que Jesus instaurou a igreja, e ainda é presencial.
mesmo com toda a tecnologia. Eu lembro há muitos anos atrás, eu era criança, vocês, muitos aqui não eram nascidos, quando começaram com essa história de igreja no rádio, igreja Cristo em casa, igreja não sei o que do rádio. E as pessoas já não queriam mais ir à igreja porque não precisava. Elas se sentiam alimentadas e bem ouvindo rádio. Até o momento que elas perceberam que elas não estavam mais sendo pastoreadas, cuidadas, discipuladas, crises internas, confusões nos seus lares, e perceberam que deviam estar junto com seus irmãos. Porque uma mentira que foi ensinada, e Davi não tem dúvida quanto a isso, mesmo sendo anterior, mas ele aqui no seu período anterior, ele não tem dúvida da importância de estar presente. Uma mentira que foi ensinada para nós, queridos, é que nós somos igreja sozinhos. Você é igreja onde você estiver. Não é verdade. Não é verdade. Você talvez seja ovelha, mas rebanho não. Rebanho é no coletivo. E o Paulo deixa bem claro, a igreja é um corpo inteiro de membros. Você sozinho é apenas um membro. Pega o membro, corta fora, joga lá. Onde eu estou? Lá onde eu joguei o membro ou aqui? O corpo, aqui. E o membro vai apodrecer. E o corpo sente a falta do membro. É isso. Então, queridos, não tenham dúvidas. A certeza que Davi tinha muito antes da igreja ser estabelecida por Cristo, é que ele habitaria enquanto ele pudesse viver, enquanto ele tivesse vida nesse mundo aqui, ele habitaria na casa do Senhor. E é isso que você e eu devemos fazer. Habitar na casa do Senhor, confiando que as misericórdias do Senhor nos acompanharão por toda a nossa vida. Para terminar, eu só encorajo você apenas uma coisa. Entregue-se ao Senhor e se apresente como ovelha do jeito que você viu aqui. E confie que esse pastor que você viu aqui, ele vai transbordar a sua vida de sustento, de cuidado, de proteção. E tome decisões de obediência ao Senhor. Afaste-se do pecado, da mentira e das desculpas perfeitas de pandemia e de outros problemas da vida para não servir a Deus. Habite na casa do Senhor por longos dias. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos ficar de pé?